Vamos então dar início ao nosso debate. Nós agradecemos desde já a presença de todos os senhores e senhoras. Vamos todos, né? Vamos pedir aqui ao nosso Senhor Jesus para ter um bom debate, com muita harmonia, boas propostas. Senhoras e senhores, muito boa noite. O Sindicato dos Jornalistas do Pará promove, neste momento, o debate entre as chapas que concorrem à direção da entidade para o triênio 2014-2017. A realização deste evento foi decidida em assembleia da categoria. O debate terá transmissão simultânea pela internet, com acesso pelo endereço www.sinjorta.org.br. Nós temos aqui representantes, aqui presentes, a candidata a presidente pela chapa 1, Sou Mais Sinjor, Roberta Villanova, e a candidata a presidente pela chapa 2, Sindicato É para Lutar, Helena Palmquist. Cada candidata está acompanhada de mais um representante das chapas. Pela chapa 1 participa Sheila Fala, atual presidente do Sinjor Pará e delegada da FENAGE aqui no Pará. E pela chapa 2, Felipe Melo, candidato a secretário-geral. O debate será mediado por mim, sou Cleiton César, jornalista recém-formado, não tenho registro ainda, não tenho ligação com nenhuma das chapas, fui convidado para esse debate e aceitei. Também por experiência em debates anteriores com candidatos ao governo e à prefeitura da capital paraense. E presto meu serviço, as minhas funções eu desempenho na Rádio Liberal CBN e sou narrador esportivo também da TV Cultura do Pará e dos canais Globosat. O debate, então, vai ser desenvolvido da seguinte forma, da seguinte maneira. São 7 blocos. O primeiro bloco será para a apresentação das candidatas das chapas com o tempo de 3 minutos. O segundo e terceiro bloco serão de temas definidos previamente em reunião entre as chapas e sorteados no momento aqui do debate. No segundo bloco, as candidatas farão perguntas sobre o mesmo tema. No terceiro bloco serão sorteados 2 temas. O quarto bloco será de tema livre, onde cada chapa fará a pergunta para a outra. O quinto e sexto blocos contarão com a participação da plateia, de vocês presentes. No quinto, um representante de cada chapa fará pergunta para outra chapa sobre o tema livre. O mesmo acontecerá no sexto bloco com a dinâmica que é a seguinte normal, do debate e acordada na reunião com as chapas. A pergunta terá tempo de 1 minuto, a resposta 3 minutos, para a réplica serão 2 minutos e para a tréplica 1 minuto. O sétimo e último bloco deste debate será para as considerações finais com o tempo máximo de 5 minutos para cada chapa. E nós vamos sortear agora a ordem, porque minha missão aqui é fazer o debate da melhor maneira possível e para total transparência nós vamos sortear a ordem de quem começa respondendo. Tem uma repercussão de todo o debate, teremos alguém que vai começar falando e alguém que vai terminar o debate com a última fala, enfim. Então eu peço, não fizemos o papelzinho, né? Então, chapa 1 e chapa 2, para fazermos o sorteio, por favor, Felipe, nos auxilia, nos socorre. Felipe Melo, chapa 1 e chapa 2, para nós termos então a ordem para o início e para o desenvolvimento do debate. O candidato que abriu o bloco não poderá abrir o bloco seguinte, né, para ter um revezamento, portanto. Os temas dos blocos 2 e 3 serão sorteados e foram definidos na reunião com os representantes da chapa, serão utilizados no segundo e terceiro blocos. Então, sindicalização, quem pode me ajudar aqui? Você, seu nome? Daniel, me ajuda aqui, dobra, põe aqui, por favor. Vamos sortear a primeira ordem, então, da ordem das chapas. Quem, Denise, pode ajudar? Tirando. Por favor. Mostra, chapa 2, então a chapa 2 inicia, tá? Respondendo, e a gente desenvolve com o debate, assim, começando com a chapa 2. A dobrar e colocar aqui na sequência, são os temas que serão sorteados nos blocos 2 e 3. Os temas apresentados pelos representantes da chapa são os seguintes: liberdade de imprensa, assédio moral, violência contra jornalistas, interiorização do sindicato, exigência do diploma, piso salarial, condições de trabalho, sindicato e movimentos sociais, qualificação profissional, sindicalização, relação do sindicato com a academia e estágio.
Nós desejamos a todos um bom debate, que o sindicato possa contribuir com este evento para esclarecer as dúvidas de todos os eleitores, difundir propostas e apresentar os candidatos, as candidatas que se propõem a assumir a responsabilidade de representar a categoria para os próximos 3 anos. Então já tivemos a ordem aqui das chapas. Chapa 2 vai começar respondendo. Nós teremos então, neste primeiro bloco, 3 minutos para a apresentação da candidata. Pode falar da própria experiência, apresentar a chapa, propostas nesse primeiro momento do debate. Então, eu passo o microfone à candidata Helena Palmquist. E a partir de agora, Helena, o cronômetro está aqui, 3 minutos para a sua apresentação, sua mensagem inicial. Boa noite. Boa noite, Cleiton, obrigada. O Cleiton está mediando o debate, porque a gente já se sente no reparo amanhã, né? Mais nervoso ainda. Eu não quero falar muito de mim, eu me chamo Helena Palmquist, sou jornalista formada desde 1999 e completei esse ano 10 anos na assessoria do Ministério Público Federal, mas o que importa é que a vida me levou, esse ano de 2014, a formar, junto com companheiros valorosíssimos, uma chapa de oposição ao Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará, e eu acho que é fundamental dizer por que nós somos oposição. Nós temos não só amigos, não só colegas, como amigos na Chapa 1, reconhecemos o esforço da diretoria do Sinjor, sabemos que dirigir um sindicato é uma coisa sacrificante, mas nós estamos nessa disputa não porque a gente acha que chegou o momento de uma renovação de pessoas, a gente acha que chegou o momento de uma renovação de ideias e de concepção sindical. E acho que está bem claro, ficou bem claro desde o ano passado, quando as lutas se aprofundaram e avolumaram, inclusive a dos jornalistas paraenses, e também ficou muito claro na campanha essa diferença de concepção. Nós vivemos no Pará uma situação calamitosa para os jornalistas. É claro que a situação é ruim no país inteiro. A gente sabe que a responsabilidade principal dessa situação é da ganância dos patrões, é de um monopólio de mídia que não tem enfrentamento nenhum pelo poder público, e os jornalistas se veem abandonados à mercê dessa situação. Eu também acho que isso é um problema muito sério de fiscalização, porque os órgãos do mundo do trabalho, Ministério Público do Trabalho, DRT, Ministério do Trabalho, não fiscalizam as empresas de comunicação, são empresas que atuam livremente e situações que nós conhecemos bem. Mas a gente também tem responsabilidade enquanto categoria, e o sindicato tem responsabilidade enquanto direção dessa categoria. Porque a gente acredita que o sindicato tem que ter força para pressionar os patrões. União, para a gente, significa uma database unificada, um piso salarial unificado. Significa lutar por melhores condições de trabalho com a categoria toda em conjunto e não separado, como vem acontecendo hoje. A gente acha também que o Sindicato dos Jornalistas precisa, nesse panorama do monopólio trágico de comunicação, o Sindicato dos Jornalistas precisa ser totalmente independente de partidos políticos, de políticos em geral, de empresas, qualquer sindicato e associação patronal, e principalmente dos patrões, porque não existe diálogo entre desiguais quando os menos iguais, que somos nós, a parte fraca do diálogo, se a gente não tiver independência e força, a gente não vai dialogar, a gente vai só se submeter. Obrigado, candidata Helena Palmquist. Nós teremos agora, ao mesmo tempo, 3 minutos para a chapa 1, sou mais Sinjor. Nós temos aqui liberdade dos representantes de cada chapa, qualquer um das duas pessoas pode responder. Vai responder a senhora, candidata a presidente Roberta Villanova. A senhora tem, a partir de agora, então, 3 minutos. Boa noite. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a quem nos assiste pela internet, que estejam recebendo sinal bem adequado para acompanhar esse debate que é super importante. Quem não me conhece, eu sou Roberta Villanova, assessora de comunicação da FESPA, onde sou servidora efetiva. Aqui no sindicato, eu já estou exercendo a terceira gestão, como secretária-geral já fui, vice-presidente e agora tesoureira. Na verdade, eu sempre trabalhei mais nos bastidores do sindicato. Quase não vejam, as pessoas não veem fotos minhas, muito em mobilização, porque a gente tem que trabalhar nos bastidores para que as pessoas possam estar na frente
fazendo as mobilizações. Então, isso realmente aconteceu neste ano. Nós nos juntamos para essa eleição com 22 novos integrantes aqui na nossa chapa Somar Sinjó. Nosso objetivo é dar continuidade ao trabalho que essa gestão vem fazendo. Como a Helena mesmo falou, é difícil conduzir o sindicato, porque é um trabalho voluntário. E todo mundo tem mais de um emprego para se dedicar ao sindicato. Então, se eu for eleita, eu vou pedir licença da Secretaria de Saúde para me dedicar, não totalmente ao sindicato, porque eu tenho outras assessorias também, mas o trabalho, o tempo que eu dedico a CESPA hoje, eu vou dedicar ao sindicato de jornalistas. Então, eu vou estar mais presente aqui, e é preciso que os diretores estejam mais presentes aqui. Quer complementar, senhor? 1 minuto e 20 ainda. Boa noite a todos, boa noite também às pessoas que nos assistem pela internet. Bom, como o Roberto falou, a gente está tendo sim uma renovação grande dentro da chapa, e eu acho que a renovação de ideias se dá de pessoas, de ideias, dá por meio das pessoas. A nossa renovação dentro da chapa para esses 22 integrantes tinha previsto uma renovação muito grande de ideias. Aliás, essas pessoas estão somando muito, somaram com o nosso plano de gestão, estão somando dentro da campanha, e é fundamental dizer o seguinte, que dentro dessa nossa chapa que a gente resolveu montar, a gente também resolveu garantir e dar uma valoração muito maior à galera da imagem, porque pela primeira vez o sindicato traz, ou a chapa traz, dentro de uma campanha eleitoral, um candidato como vice-presidente na área de imagem. Isso tem dado um gás muito grande para a nossa campanha, porque eles são jornalistas como a gente, e a gente sabe que dentro do nosso mercado, a galera de imagem é muito desvalorizada, inclusive por alguns colegas nossos que trabalham no dia a dia com eles. Então, esse ganho, a gente está trazendo, valorizando os colegas de imagem dentro da chapa, para dizer o seguinte, que todos nós somos jornalistas. Este, portanto, o primeiro momento, o primeiro bloco, com a apresentação das candidatas, a apresentação das chapas. Nós começaremos agora os blocos de perguntas e respostas entre as chapas com um tema definido. Neste bloco ficou acertado na reunião que teremos um tema. Então, nós vamos sortear, eu vou sortear aqui um tema, e isso até para que nós possamos tratar de, pelo menos, alguns dos assuntos importantes para a categoria. O tema condições de trabalho, e este tema será o assunto deste bloco. Então nós teremos a dinâmica de ida e volta, né? As duas chapas vão fazer a pergunta e teremos resposta réplica e tréplica. A chapa 2 começará este bloco perguntando, e o tempo para a pergunta é de 1 minuto, né? Ou Felipe. As denúncias sobre jornalistas trabalhando sem carteira assinada, contratados como radialistas ou analistas de comunicação, fazendo função de jornalista para que possam receber um salário menor, além do não pagamento de horas extras, é algo constante na categoria. O que vocês pretendem fazer para mudar essa situação? Esta pergunta, e para a resposta serão 3 minutos. Quem vai responder? Começa. Roberta. A gente já trabalha nesse sentido aqui no sindicato, nessa gestão. A gente vai intensificar ainda mais a fiscalização, assim, recebendo denúncias dos funcionários, né, dos jornalistas, porque realmente eu faço há 12 anos, porque participei da gestão da Carmen também como secretário, então nesses 9 anos eu venho fazendo as rescisões aqui no sindicato. A maioria das decisões apresenta problema em horas extras. A gente tenta, junto às empresas, a questão de ficar uma transparência em relação ao cartão de ponto. Os jornalistas questionam, a gente, se vocês forem observar, pegar o levantamento aí de todas as decisões, sempre vai ter ressalva em relação à questão das horas extras. A gente tem dificuldade mesmo junto às empresas em fazer funcionar essa fiscalização. Outro problema também com relação a... Desculpa. Assim, do registro de
de radialistas, né? A gente tem tido reuniões com as empresas nesse sentido. Nós tivemos na semana passada uma reunião com a TV Record e questionamos isso, que eles são contratados como operadores de unidade portátil, eles consideram que eles não são, dizendo que eles não são repórteres cinematográficos. Então a gente está iniciando e continuando um trabalho nesse sentido de reverter essa situação, principalmente dos cinegrafistas. Com relação à carteira não assinada, a gente, desculpa, eu lembrei, na revisão também, as pessoas chegam aqui e dizem, não, mas aí o que eu faço de um ano que eu trabalhei com carteira assinada? O sindicato ele só pode atuar, contar o tempo do tempo da carteira assinada, entendeu? O tempo passado, ele vai, infelizmente, tem que entrar na justiça, mas o sindicato está à disposição aqui com a assessoria jurídica para esses casos. Aí eu oriento sempre eles a isso. Não é o fato de fazer a rescisão que vai acabar. Ele tem um tempo e pode ir para a justiça para conseguir, ele tem todo o apoio do sindicato para isso. Nós também vamos montar comissões aqui específicas, né, para acompanhar melhor, mais de perto as situações dos jornalistas nas empresas. Ok. Na verdade, a questão especificamente de repórteres cinematográficos, o sindicato já vem realizando e pretende, obviamente, intensificar a questão do reconhecimento deles como repórteres cinematográficos. Porque a empresa contrata os funcionários dessa área como operadores de unidade portátil para garantir um salário mais baixo, e nós também estamos recorrendo à justiça para garantir o direito deles. Já tem ações para a FUNTELPA, para a RPA e Record. Seu tempo acabou, candidato. Obrigada. Nós vamos agora para a réplica da chapa 2. O tempo é de 2 minutos. Pausa para a hidratação. Fundamental, né? Em razão do ar-condicionado, inclusive. Então nós teremos 2 minutos. Para a réplica da chapa 2. Essa questão das condições de trabalho é uma das mais graves que a gente vive na categoria no Pará, e acho que tem uma lacuna muito grave na atuação do sindicato, que é a falta de um diagnóstico preciso dessa situação. Porque a gente tem as denúncias, tem as pessoas que a gente ouve falar, todo mundo aqui trabalha em redação, em agência, em empresa, e a gente sabe como é a situação, mas a gente não tem capacidade de impressão, a não ser que a gente trabalhe com dados concretos, com a realidade concreta. Então, inclusive, a gente já fez essa proposta dentro da universidade, a gente quer se assumir a diretoria, se ganhar essa eleição, fazer um acordo com as universidades para fazer um diagnóstico completo, um levantamento da situação dos jornalistas no mercado de trabalho no Pará, e é em todo o Pará, porque essa questão da capital é grave. Vocês imaginam como é a situação dos nossos companheiros no interior do estado, que trabalham em condições muito mais precárias, muito mais complicadas. E ao lado desse levantamento, que a gente acha que tem que ser um levantamento com metodologia científica, um levantamento com o apoio das faculdades e universidades de comunicação, que inclusive funcione como extensão para os estudantes de comunicação, a gente acha que o sindicato tem que ter uma ouvidoria permanente para receber as denúncias dos jornalistas, para que a gente esteja acompanhando, porque não dá para esperar o jornalista vir procurar um advogado quando a situação está insustentável. A gente recebeu durante a campanha o terrível depoimento da colega Rafaela Collins, que sofreu todo tipo de assédio, não conseguiu sequer se sindicalizar, não conseguiu dar uma resposta para a empresa e as pessoas dentro da empresa que estavam oprimindo de maneira tão agressiva essa jornalista. E a gente acha que essas situações elas não podem acontecer assim, sem um controle mais efetivo do sindicato, e a ouvidoria e o levantamento são as nossas propostas para dar resposta para isso. Data, nós teremos para fechar este bloco 1 minuto para a tréplica da chapa 1, e o cronômetro tem que colaborar, né? Os candidatos estão acompanhando. 1 minuto então para a chapa 1, para a sua tréplica. Ok. Na verdade, em relação a essas ações específicas dando continuidade ao que o sindicato já vem realizando, a proposta, uma das propostas da chapa 1 é que a gente crie reuniões, a exemplo do que fazem muitos governos,
reuniões participativas. Então, a gente vai criar a comissão de repórteres magnáticos, que é uma comissão de imagem, incluindo os fotógrafos, a comissão de assessores de imprensa, porque a gente também sabe que a questão do descumprimento das 5 horas de trabalho é muito ruim. Então, isso vai tentar balizar a gente para que a gente tome outras ações, além, obviamente, das que vêm sendo tomadas. Em relação ao caso da Rafaela Collins, eu só queria esclarecer que a Rafaela Collins nunca se sindicalizou, porque ela não é jornalista formada, ainda não se formou até hoje. Ela só procurou o sindicato uma vez, inclusive a gente conversou também sobre isso, para tentar pedir o registro profissional dela. Como ela não tem diploma, o registro profissional dela deveria ser tirado na DRT diretamente, mas infelizmente ela, além de não ter falado a verdade na mídia social, ela não repôs a verdade. Nós teremos o movimento inverso agora, com o mesmo tema, condições de trabalho, seguindo a ordem do debate, e 1 minuto para a pergunta sobre o mesmo tema, condições de trabalho. Chapa 1, a contar então a partir de agora. Considerando as precárias condições de trabalho que os jornalistas enfrentam no dia a dia da profissão, o que a Chapa 2, se for eleita, pretende fazer para que os jornalistas possam trabalhar em ambientes mais saudáveis e com segurança? Teremos 3 minutos para a resposta da Chapa 2. Como a Elisa colocou, vamos criar a ouvidoria para que os jornalistas possam fazer denúncias sobre os problemas de precarização do trabalho, de assédio sexual, de assédio moral dentro das redações, e também, além da ouvidoria, vamos fazer um estudo completo para avaliar que condições os jornalistas estão submetidos hoje em dia. A partir desse estudo, a nossa ideia também é criar uma forte campanha de mobilização e criar também um ranking para publicitar para a sociedade quais são as empresas que mais violam os direitos, porque a gente acha que com isso, publicando esses problemas, botando esses problemas para a sociedade, a pressão vai ser mais forte. A questão da segurança também, para a gente, é fundamental. Então, a luta pelos EPIs todos, para que os jornalistas que vão para manifestações, os jornalistas que cobrem polícia também, além de lutar pelo adicional de periculosidade para esses jornalistas e lutar pelo seguro de vida, para a gente também é uma das prioridades para que os jornalistas possam ter segurança. Além disso, nós também queremos fazer um debate sobre a questão da ISO 31000, né, que vai falar sobre redução de riscos dos jornalistas. Então, para a gente isso é fundamental para que a categoria possa ter segurança e também condições de trabalho dignas. Essa questão da saúde, a gente esteve conversando no seminário, porque o nosso programa ele está sendo construído, assim, agora já está quase no fim, inclusive depois vocês podem pegar o programa aí que está impresso, mas ele foi sendo construído junto com a categoria, e a gente teve um seminário muito bom com a presença do juiz do trabalho, Dr. José Alencar, e ele fez umas propostas bem interessantes que a gente incorporou ao programa. Ele fala de gestão de risco em ambientes de trabalho, de programas de sanidade ambiental, que devem servir também para as empresas jornalísticas, porque é uma coisa que é cobrado de todas as empresas, em todas as áreas, mas das empresas de comunicação não é cobrado. Então, a gente tem que usar esses instrumentos que a lei já nos dá, além de lutar por aquilo que a lei não nos dá, como adicional de periculosidade, a gente tem que lutar para que os instrumentos que a lei já aplica sejam realmente cobrados das empresas de comunicação. A importância de ter um levantamento, um diagnóstico, é para aumentar o nosso poder de pressão justamente nos órgãos de regulação e fiscalização do mercado do trabalho, que ignoram completamente a situação, porque a gente sabe que o sindicato leva denúncias ao Ministério Público do Trabalho, mas nada foi feito até agora. A gente não ouve falar do Ministério Público do Trabalho fazer nenhuma pressão sequer sobre as empresas de comunicação. É claro que a gente sabe que o poder dessas empresas é muito grande, né, poder econômico e de exposição de imagem, mas a gente acha que com dados a gente consegue convencer as autoridades a virem para o nosso lado. Tempo esgotado, nós teremos a réplica, 2 minutos para a Chapa 1.
Nós também da Chapa 1 temos muita preocupação com a saúde dos jornalistas, o dia a dia, os riscos que eles correm com relação à saúde psicológica, saúde emocional também, física. O ambiente de trabalho tem que estar adequado para que eles exerçam sua profissão. A gente às vezes não se preocupa com a questão da ergonomia, a cadeira que o jornalista senta, a posição que ele fica nas redações. Isso tudo tem que ser verificado. A gente concorda com relação à questão do diagnóstico, o levantamento de o que o jornalista hoje está passando aqui no estado do Pará. Como militante da saúde pública, eu me considero isso, eu vou dar uma prioridade, nós vamos dar uma prioridade nesta questão da saúde, sim. Os jornalistas precisam de uma atenção especial. Com relação à segurança das equipes de reportagem, nós já tivemos algumas conquistas em relação à questão de equipamentos, mas muita coisa ainda precisa ser feita. Está cada vez mais difícil trabalhar nas ruas, principalmente com relação a manifestações. Então é uma preocupação da Chapa 1, a saúde do jornalista, a proteção dele. Continuando a questão do ambiente de trabalho, a proposta da nossa chapa também é realizar. A gente sabe que a questão do assédio moral, assédio sexual é muito grande dentro das redações, mas o sindicato ele não tem esperado isso, até porque quando é uma prática comum, não precisa haver uma denúncia especificamente de quem é assediado. Então o sindicato não tem esperado por isso e tem levado adiante todas as denúncias de prática dentro das redações. Já houve, inclusive, casos em que algumas pessoas que praticavam assédio moral dentro das redações pediram a desfiliação do sindicato, porque o sindicato foi para cima, negociou e fez com que essa pessoa realmente se curvasse e reconhecesse que ela estava errada. Então, é bom a gente ter em mente isso, que não precisa ter uma denúncia direta do assediado. Vamos então aproveitar esse bloco, 1 minuto para a tréplica da Chapa 2. 1 minuto. Uma questão que a gente tem discutido bastante e que a gente acha que deve ser sim questionada pelo sindicato é a linha editorial dos veículos de comunicação. A gente não pode achar que linha editorial de uma empresa de comunicação é uma coisa sagrada, porque a partir do momento que essa linha editorial bota em risco a vida, a saúde, a sanidade dos profissionais, ela passa a ser, sim, assunto do movimento sindical e ela deve ser, sim, questionada. Então, isso é uma coisa que tem sido feita com sucesso no Sindicato do Rio de Janeiro, que é um sindicato em que a oposição venceu, e um sindicato que lida com as empresas mais fortes de comunicação do Brasil, uma das mais fortes do mundo. Vocês sabem que entre as 15 maiores fortunas do Brasil, a primeira é a da família Marinho. Então, esse sindicato tem tido sucesso ao questionar a Rede Globo em sua linha editorial por causa da exposição dos trabalhadores na segurança. Tempo terminou, candidata. Nós fechamos esse bloco. Vamos para o terceiro bloco com 2 temas sorteados. Eu vou pedir colaboração, então, da plateia, um representante de cada chapa, para fazer o sorteio do primeiro tema. A próxima pergunta será da Chapa 1. Então, pode ser você da Soraya Jorge, a Jennifer Galvão. Sorteia o tema, abra e mostre para a plateia, para todos, aqui também da mesa, por favor. Vamos explicar o tema, definido em reunião, assédio moral. Esse é um assunto, portanto, aí nós teremos então pergunta, resposta, réplica e tréplica, e sortearemos outro assunto com a mesma dinâmica para nós abordarmos então 2 assuntos neste bloco. A respeito do assédio moral, Chapa 1, 1 minuto para a pergunta. Qual a proposta da Chapa 2 para sensibilizar o jornalista a denunciar o assédio moral dentro das redações, assessorias e agências? Nós teremos 3 minutos para a resposta da Chapa 2. A gente acha que muitos jornalistas nem conseguem, às vezes, perceber, por esse tema não ser colocado desde a universidade, que estão sofrendo assédio moral. Estão sofrendo assédio moral. Então, das nossas propostas é fazer uma publicação para que possa levar para os trabalhadores jornalistas o que é assédio moral, o que é assédio sexual, todos os pormenores, o que a legislação prevê e o que ele deve fazer. Além disso, a ouvidoria, que nós estamos propondo também para a questão das
da precarização do trabalho também vai estar aberta a essas denúncias sobre assédio moral. Não sei se a Helena queria complementar. O assédio moral e o sexual, né, ambos são muito comuns na nossa categoria e eles são tão comuns que eles já passaram a ser considerados assim, naturais, né? Assim, fatos da vida. A gente tem que aguentar o chefe falando barbaridade, para trabalhar em TV tem que fazer teste de sofá, se não tiver o cabelo assim assado, se não tiver o corpo assim assado, se for preto não pode desmunhecar, tudo isso os chefes, os patrões estão ultrapassando os limites da ética e os limites dos direitos dos trabalhadores. Então, acho que é muito importante o trabalho de conscientização da nossa categoria nesse sentido, para não admitir o assédio mais como se fosse um fato da vida, como se fosse uma coisa natural. É uma cultura, a gente tem que falar nisso, porque é uma cultura que tem que ser combatida dentro das redações. A gente não pode ficar só atuando nos casos concretos. A gente tem que ser capaz de mostrar para a categoria, tanto para quem é subalterno quanto para quem é chefe, porque eles não podem fazer isso, mostrar para a categoria onde é que estão os limites do que é legal e do que é ético dentro do trabalho do jornalista. É uma cultura tão danosa que se transfere para o público. A gente tem uma preocupação ao tratar das lutas da nossa categoria, porque a gente acha que o jornalista presta um serviço à sociedade. Tudo bem que a gente tem patrão, tudo bem que a gente é empregado, tem carteira assinada, trabalha para alguém. Mas a gente perdeu e a gente tem que recuperar esse senso de responsabilidade como um agente da mudança social, que é isso que o jornalista é. E quando a gente encara o assédio moral e o assédio sexual como coisas perfeitamente naturais, quando a gente encara padrões de beleza racistas como se eles fossem naturais, quando a gente encara a homofobia como se fosse natural, a gente passa para a sociedade uma visão completamente distorcida do que são direitos humanos. Então a gente acha que essa é uma luta ampla do sindicato, que não pode ficar no caso concreto, que não pode, é claro, que casos como o da Rafaela Collins têm que ser tratados com grande rigor, mas a gente precisa fazer uma ação mais ampla de esclarecimento e conscientização, tanto dos donos e diretores quanto da categoria. O tempo esgotou. Candidata, nós teremos agora 2 minutos para a réplica da chapa 1. 2 minutos. Portanto, a contar a partir de agora. Nós também da Chapa 1 temos uma proposta de uma cartilha que fale sobre assédio moral, explicando o que é, porque, como o Felipe falou, as pessoas, os jornalistas às vezes não percebem, eles não percebem que o que eles estão sofrendo é assédio moral. A gente também pretende criar a comissão de combate à violência dos jornalistas, porque a gente considera que o assédio moral também é uma forma de violência. Então, essa comissão vai receber as informações, receber as denúncias sobre o assédio moral. A gente precisa sensibilizar os jornalistas sobre esse tema, que é o assédio moral, ele afeta grande parte dos trabalhadores em todos os segmentos, né, do trabalho, e é muito importante que a gente intensifique esse trabalho junto às redações, assessorias e agências. Uma outra ação da Chapa 1 nesse sentido é atuar diretamente dentro das chefias nas redações e nas agências, enfim. Por quê? Porque a maioria dos casos de assédio é praticado, inclusive, principalmente de colegas de trabalho para o jornalista. E isso eu acho que é o lado mais triste dessa história toda. Além disso, a gente tem a proposta também de criar um 0800, que seria um disco de denúncia específico para tratar da questão de violência contra o jornalista, qualquer tipo de violência, que vá desde uma palavra maldita até uma agressão física. E, volto a repetir, essa questão do assédio moral, o sindicato tem agido de uma forma independente, sem esperar a denúncia, porque o assédio moral, quando é prática, não é um caso isolado, ele não precisa da denúncia específica de quem é o assediado. Então, isso é importante ficar claro para quem está aqui presente. E, mais uma vez, a Rafaela Collins, infelizmente, nunca procurou no sindicato para tratar do caso dela. Inclusive, eu tenho uma gravação que foi feita com ela quando ela narrou o caso na internet. Tempo esgotado, candidata. Nós vamos para a tréplica para fechar este movimento. Iniciar o segundo, 1 minuto para a tréplica, Chapa 2. Outra ação que a gente considera fundamental é até piada, mas não é nada engraçado, né? A gente chamou os departamentos de RH de recursos desumanos, né?
Então, a gente tem a situação gravíssima na TV Record, que inclusive a Chapa 2 sentiu na pele, porque a gente enviou um ofício solicitando a entrada para fazer campanha sindical dentro da TV Record. Nos garantiram o acesso, mas nos trancaram numa salinha onde a gente não podia falar com nenhum jornalista, que é uma inversão total dos valores democráticos. E se trata de uma emissora de televisão, uma concessão pública, e a gente sabe que a situação na Record é muito grave. A gente esteve junto dos trabalhadores da Record no passado, na mobilização em setembro. De lá para cá, pouco ou nada mudou. Na verdade, as denúncias continuam se sucedendo. Então, é necessário interferir nesses departamentos de recursos desumanos para mudar essa cultura do assédio dentro das empresas de comunicação. Muito bem, tempo esgotado. Nós vamos agora sortear outro tema e, como nós tivemos Jennifer Galvão, aqui com a camisa do Sou Mais Sinjó, chapadores, colega, seu nome? O Max Melo Costa, Max Costa. Bom, você, Max Melo, tem, então, Max Costa. Passa no RH, né? Max Costa, qualificação profissional, mostre para a plateia, por favor. Max Costa, aí o qualificação profissional. Esse é o tema, você que está pela internet acompanhando a nossa transmissão, a transmissão pelo sinjopa.org.br. Um minuto, a pergunta. Mas a pergunta é da qualificação, mas aí certo, a pergunta, ok. É que nós tínhamos combinado, né, e sorteou, mas a plateia faria a pergunta. Essa era a questão. Mas seriam dois blocos assim, então a gente termina esse bloco como começou assim. No próximo bloco, então, a pergunta será da plateia. A plateia não só sorteia, mas participa. Então nós vamos a 1 minuto para a pergunta. A gente deu uma pergunta em duas. Primeiro, eu queria saber quais são as ações que o Sinjó fez no sentido da qualificação profissional e como que o Sinjó encara as novas diretrizes curriculares nacionais do curso de comunicação. Curso de jornalismo, desculpa. Nós vamos para a resposta, são 3 minutos. 3 minutos, Chavão. Bom, as ações que foram realizadas pelo sindicato no sentido de garantir qualificação profissional foram inúmeras. Talvez pelo distanciamento de alguns colegas aqui, vocês não estão acompanhando o que foi realizado pelo sindicato. O sindicato, nessa área de qualificação, ele não só realizou cursos de qualificação dentro daqui da capital, como no interior. Nós vamos realizar seminários em Santarém, em Castanhal, Altamira, Marabá, levando qualificação em todas as áreas, de assessoria de imprensa, rádio, na área de imagem, tanto foto como a área de cinematografia. A parte de diagramação, nós levamos vários cursos para profissionais do interior do estado. Aqui em Belém, nós realizamos cursos de mídia, realizamos 5 cursos de mídia, realizamos cursos de gênero, raça e etnia também para tratar da questão, realizamos cursos para falar sobre criança e adolescente e como o jornalista deve se preocupar com o trato nesse tema especificamente. Então, várias ações do sindicato foram realizadas nesse sentido. Especificamente sobre a questão das matrizes curriculares, o sindicato acha que já houve um avanço muito grande e, por meio da federação, levando discussões do que foi resolvido em cada estado, a FENAGE conseguiu avançar muito, especificamente na questão da regionalização das matrizes curriculares. Dentro dos estados, houve um ganho muito grande na valorização do que a regionalização, do que o regional, do que o mercado regional, do que a sociedade regional e local tem para oferecer. Então, houve esse ganho, essa proposta foi levada pelos estados para a FENAGE e foi contemplada. Então, eu acho que nós tivemos um avanço muito grande nesse sentido dentro do estudo e da nova diretrizes curriculares que foram estabelecidas. Nessa nova gestão, se nós formos eleitos, nós vamos incentivar a implantação do curso de jornalismo em Redenção, Marabá e Altamira. Nós vamos fazer um levantamento junto aos jornalistas dos temas de interesse deles, né, em todas as funções, oferecendo cursos e parcerias com instituições
tanto para reporte fotográfico, cinematográfico, de texto, assessorias. A gente pretende intensificar ainda mais essa capacitação. A chapa tem 30 segundos ainda. E na primeira do tempo, é também uma opção da chapa. Nós vamos então para a réplica da chapa 2 e são 2 minutos. Achei que falou em cursos voltados para os direitos da criança e do adolescente. Eu acho muito importante focar nos temas relacionados aos direitos humanos, mas também acho muito questionável que os sindicatos de jornalistas promovam cursos de qualificação com apoio de empresas como a Norte Energia, como o que foi feito em Altamira com apoio do consórcio consultor de Belo Monte. Por que isso é questionável? Vocês já ouviram falar em jornalismo embedded, que é aquele jornalismo feito durante a Guerra do Iraque sob controle do exército americano? Então, quando a gente está tratando de Amazônia, de temas polêmicos e graves para o futuro da população paraense, como é a questão da mineração e da extração de recursos hidrelétricos, a gente não pode, enquanto jornalista, agente social, estar promovendo a aproximação da categoria com uma das partes diretamente interessadas nessa exploração hídrica e mineral, que é a empresa Norte Energia. Então, a gente acha que tem que haver esforço de qualificação, sim. É ótimo que seja feito isso no interior, mas é preciso essa independência de empresas, de grandes empresas, de sindicatos patronais. Isso é fundamental para que a gente forme jornalistas da cidadania como agentes sociais. Sobre as diretrizes curriculares do curso de jornalismo, a verdade, a gente acha que não teve nenhum ganho desse que a Sheila colocou. Qualquer jornalista que estiver aqui, eu acho que 90% não sabe por onde passou o debate sobre as novas diretrizes curriculares do curso de jornalismo. Nem mesmo nas faculdades de comunicação essa discussão foi colocada, foi um debate feito em cima por grandes pesquisadores, mas que na prática vai prejudicar a formação de jornalistas. Por quê? Vai tornar um estágio obrigatório, fazendo com que ele possa ser não remunerado, como acontece hoje na área da educação e da saúde. Vai fazer também que o TCC não seja mais obrigatório. Acabou o seu tempo, candidato. Nós vamos então para a tréplica para fechar esse bloco. É o terceiro ainda, só pedir ajuda do pessoal para sortear. Temos o quarto bloco a seguir, que é livre, e aí o quinto e sexto com participação, pergunta da plateia. Então, para a tréplica, 1 minuto, chapa 1. Bem, eu acho lamentável considerar que os jornalistas não têm consciência suficiente e não são profissionais ou não são maduros suficientes para saber separar e ser vendidos em parcerias com a empresa. Acho que foi o tempo que se faz sindicalismo sem parceria. É necessário fazer sindicalismo sim com parcerias. Se o grande problema fosse vincular os jornalistas a grandes empresas de exploração de minério ou empresas de agricultura, grandes empresas de agricultura, nós não teríamos, inclusive, jornalistas atuando nessa área como assessores de imprensa. Então, eu acho que dá sim para separar, acho que é importante a parceria, acho que é importante o diálogo, e o sindicato, se tiver que continuar fazendo isso, vai fazer com essa parceria. Isso não significa ser vendido, não significa calar a boca para essas pessoas. E sim garantir oportunidade de qualificação profissional que sozinho o sindicato não tem condições de realizar. Assim encerramos este terceiro bloco. Teremos na sequência o quarto bloco com tema livre e importante para a classe também, fita isolante, fita crepe, né? Para a gente parar com essa falha do microfone. Tentar parar, pelo menos. A proposta para quem vencer, tá? Vamos comprar um sem fio, próxima gestão. Pedido meu. Sugestão. Vamos ver se melhor então. Agora, o quarto bloco, o tema é livre. Seguindo a ordem, então nós teremos a chapa 1 iniciando a pergunta do bloco anterior. Então, quem começa perguntando este bloco com tema livre é a chapa 2. Tem 1 minuto. Não, esse bloco tem livre, é o quarto bloco. Aí no quinto e no sexto bloco, aí sim a pergunta da plateia. E no sétimo, as considerações finais. Vamos para o quarto bloco, portanto, com tema livre. Toda a liberdade para que a chapa possa formular a sua pergunta. Começa perguntando a chapa 2, 1 minuto para isso. A
A nossa pergunta é sobre uma questão muito séria para todos os jornalistas. No último debate que a gente teve, o primeiro, e esse é o segundo, né? O primeiro, a Sheila falou que o piso salarial e a campanha salarial dos jornalistas não era unificada por uma opção da própria categoria e que em algumas redações o salário não era tão importante, tinha outras questões mais importantes que o salário. E, em vista disso, a gente tem vivido acordos coletivos seguidos que se restringem apenas à reposição da inflação. A gente quer saber por que, até hoje, a categoria dos jornalistas está dividida nessa luta, que para nós é a principal, que é a luta salarial, porque sapato aperta é nesse calo mesmo. Essa é a pergunta para a Chapa 1. Então vamos à resposta. 3 minutos para a Chapa 1 desenvolver então a sua resposta. Chapa 1. Essa divisão de datas que aconteceu na gestão da Carmen, nossa proposta também é unificar essa data e unir nossa luta com as de outras categorias da área de comunicação, como o Sindicato dos Gráficos, formar uma intersindical nessa área para fortalecer a luta e buscar melhorias salariais relevantes para a categoria. Bom, em relação aí do piso salarial, é uma proposta da Chapa fortalecer a luta pelo piso, né, para que a gente estabeleça o piso estadual aqui, mas só para responder a questão que a Helena citou, na verdade, quando assumimos, o grupo de oposição, nós assumimos o sindicato, não havia data base, não existia data base. A data base ela foi estabelecida pela Justiça e ela estabeleceu datas bases separadas. Né? Depois, a própria categoria decidiu manter assim e nós, ao longo desses anos de entendimento do sindicato, a gente tem tentado unificar essas datas bases. A gente também apresentou um projeto, né, para piso salarial aqui no Estado, no valor de R$ 3.732, mas os colegas continuam desinformados, talvez pela distância que tenham ficado no sindicato durante muito tempo. Nós conseguimos um aumento de 50% para os jornalistas do Diário do Pará, agora com essa greve. Nós também conseguimos, por meio judicial, em primeira instância, o sindicato conseguiu a reintegração de todo mundo, pelo menos dos 4 primeiros que foram demitidos, e danos morais de 30 mil. Em 2013, a gente conseguiu um TAC, estabelecemos um TAC para a TV Nazaré, que vinha descumprindo, inclusive, os pisos que a gente tentava estabelecer, e eles foram multados. Fizemos eles assinarem um termo de ajuste de conduta, inclusive quase a gente sai, a gente é expulso da Igreja Católica, mas nós fizemos isso, também fizemos isso na Igreja Evangélica, dentro da Record. Nós tivemos muitos ganhos lá dentro da TV Record. A questão do RH, viu, Helena, para você conhecer a história de lá da Record. Nós conseguimos tirar o cara de RH de lá, com a luta dos jornalistas lá e o sindicato. Nós conseguimos fazer com que a empresa mudar o registro de todos os repórteres cinematográficos que estavam lá, que eram operadores de unidades portáteis. Conseguimos fazer com que o Ministério reconhecesse eles como repórteres cinematográficos. Também nós conseguimos, lá dentro da Record, garantir que todo mundo ganhasse as horas extras. A gente está entrando com a ação também para ganhar a hora extra. Estamos entrando com a ação também para a questão do reconhecimento do repórter cinematográfico dentro da empresa, que receba um salário igual dele, e vários outros ganhos, inclusive do pessoal do portal, que teve um ganho real também de mais de 40% no seu salário. Esses são ganhos reais. Nós vamos para agora 2 minutos para a réplica da Chapa 2, cronômetro ajustado, 2 minutos. A gente, por exemplo, eu era jornalista do Diário Online, fui demitido por causa da greve, e aí eu queria perguntar para a Sheila como é que esse piso salarial chegou lá. Na verdade, não existia piso salarial lá, e como foi que ficou tão abaixo das outras redações. Nós ganhávamos R$870 em 2012, passamos a ganhar R$1.000 em 2013 e tivemos um aumento de 50% com custo também de 16 demissões, sendo que tinham 4 diretores sindicais dentro da redação e os acordos salariais foram assinados e esse piso salarial rebaixado que existia lá no grupo RBA
foi fruto também do imobilismo do sindicato. A gente queria também fazer uma outra pergunta. O presidente vocês apresentaram um projeto sobre piso salarial, o presidente da Alepa tem esse poder de propor um piso salarial estadual. Nós temos uma proposta do piso salarial ser colocado a partir do salário mínimo proposto pelo DIEESE, que em maio desse ano era R$ 2.999, mas nós vamos abrir para a categoria para que ela defina qual é esse valor e para que a categoria possa definir se a campanha salarial tem que ser unificada ou não. Para a gente, a forma de unificar a campanha salarial é a partir desse piso unificado. Bom, então nós vamos réplica da chapa 1 e o tempo é de 1 minuto. Bem, Felipe, a questão do piso estadual, ele só consegue ser estabelecido por meio de lei. A gente não consegue estabelecer piso de uma outra forma. Por isso a gente apresentou para a LEPA. Obviamente isso é uma briga agora nossa com os parlamentares, né? Não é uma questão especificamente do presidente. Em relação ao salário, ao piso que foi estabelecido no Diário do Pará, você participava, inclusive, da comissão que aceitou, juntamente com a diretoria do sindicato, porque a diretoria do sindicato ela não impõe valor, né? Nós chegamos a ter várias reuniões para discutir qual seria esse piso. A primeira proposta era de igualar o piso do liberal. E nós chegamos a esse valor com consenso, inclusive, dos jornalistas que atuavam lá, um dos quais era você. Então, esse valor não nos satisfaz, acho que não satisfaz a categoria. Não era esse que nós queríamos, mas foi esse que nós conseguimos, inclusive, com a anuência e a aquiescência de vocês. Bom, nós fechamos esse bloco 4, o momento de ida. Vamos fazer a volta agora. A chapa 1 terá 1 minuto para a pergunta neste quarto bloco, com tema livre. Você que acompanha pela internet também, nós informamos depois da gravação desse debate disponível, né? Já podemos antecipar que pusemos essa possibilidade. Então, para a pergunta, 1 minuto. Chapa 1. Helena, no último debate você não explicou a contento por que considera a questão da exigência do diploma como o cachorro mordendo o próprio rabo. Talvez porque você estivesse na universidade e não quisesse chocar os alunos com uma posição mais radical. Mas deu a entender que a posição de vocês em relação ao diploma é dúbia e não unânime. Afinal, existe consenso entre vocês da chapa 2 a respeito dessa questão? Vamos para a resposta. São 3 minutos para a chapa 2 responder. Temos total consenso, somos completamente favoráveis à PEC do diploma. Inclusive, lamentamos muito que a PEC sofreu uma derrota essa semana em Brasília, porque teve um parecer contrário do Conselho de Comunicação do Congresso Nacional. Esse parecer, segundo me explicou o colega que entende do processo legislativo, que eu não entendo muito, ele significa uma indicação ao presidente do Congresso pela não aprovação da PEC, mas temos avanços importantes também, porque houve uma mobilização em Brasília essa semana, aproveitando a reunião do Conselho de Representantes da FENASH, que foi dia 29, no dia 28, houve uma mobilização na Câmara e conseguiu-se o compromisso da presidência da Câmara de instalar a comissão, que é o que permite a votação da PEC na Câmara. Ela já foi votada em 2 turnos no Senado e agora tem que voltar para a Câmara Baixa. A gente queria saber, inclusive, se o TJOR Pará, que tão firmemente se manifesta a favor do diploma, estava presente nessa mobilização. Pelo que a gente viu no site da FENAGE, tinha 16 sindicatos, tinha sindicatos de 16 estados, e mais um sindicato do interior, que é o município de Londrina. Essa história do cachorro mordendo o próprio rabo, a gente acha que é aquela armadilha. A gente perdeu a exigência do diploma no Supremo Tribunal Federal, a gente tem uma situação concreta de fato, principalmente no Pará, onde não tem curso de comunicação no interior, de várias pessoas exercendo o trabalho, exercendo a função de jornalista e fora do sindicato, e aí o sindicato perde o seu poder de pressão porque está cada vez mais desmobilizado, tem cada vez menos gente dentro. Então a gente acha que dentro da regra do registro de jornalista, as pessoas têm que poder se sindicalizar. A gente acha que só um sindicato forte, um não, né? Vários de preferência com a oposição à FENAGE. Só vários sindicatos fortes vão conseguir fazer essa pressão necessária pelo diploma, mas a gente não tem nenhuma dúvida que a exigência do diploma é fundamental. E é muito interessante ler
Inclusive a decisão do Conselho de Comunicação de ontem, vocês deveriam procurar no site porque é interessante, eles o tempo todo falam do diploma como um grande obstáculo para a liberdade de expressão e para a contratação de jogadores de futebol para comentar a Copa. Isso está escrito no parecer. E para a gente isso é ridículo, porque o Senado, onde tem vários donos de veículos de comunicação, pessoas que fazem parte desse monopólio terrível da mídia, não questiona jamais o monopólio e o descumprimento da função social da comunicação que está previsto na Constituição e fica atacando o diploma, que é aquilo que precariza o trabalho dos jornalistas, o trabalho dos trabalhadores da comunicação. Tivemos 3 minutos para a resposta, vamos aos 2 minutos agora para a réplica da Chapa 1. Nós defendemos a exigência do diploma também, porque é um pré-requisito para ter uma melhor qualidade na informação que circula. Profissionais de jornalismo precisam ter o diploma e isso também é para qualificar melhor quem sai da universidade. Se não houver exigência, também vai enfraquecer os cursos de jornalismo. A gente acredita que quando houve a perda no STF, muitas faculdades sentiram essa dificuldade, mas as instituições também contribuíram, porque eu acho que não houve mobilização também das instituições junto com a categoria. Helena, respondendo a você sobre a participação do sindicato nessa reunião, não, o sindicato não participou, porque nossa representante da FENAGE, atual diretora do sindicato, infelizmente não foi para a reunião, talvez até por estar distante hoje do sindicato, mais do que a gente esperava. Enfim, a gente não teve essa participação. Ela realmente não participou. Não participou, acho que porque não quis, inclusive. Porque ela está em Brasília justamente para cumprir esse papel lá, que é de representante da FENAGE. Em relação à questão do diploma, a gente entende, a gente acha obviamente muito triste essa decisão. Infelizmente, a nossa luta agora vai ter que aumentar, porque o lobby dentro da Câmara é muito maior para que a gente reposse essa luta pelo diploma, mas a gente acha também que a luta do diploma é mais do que lutar por um pedaço de papel. É lutar, sim, pela qualificação dos cursos do jornalismo, porque não se trata, no exercício da profissão, somente de ter o dom para a profissão ou de ter talento para a profissão. A gente acha que ser jornalista perpassa, sim, pela qualificação profissional, perpassa, sim, pelo compromisso ético e pela responsabilidade que todo jornalista tem como um agente social de levar informação e garantir esse direito do acesso à informação à sociedade. Vamos fechar esse bloco com 1 minuto para a tréplica da Chapa 2. 1 minuto, então, para a tréplica. A gente tem muito claro que o diploma caiu por uma ação das empresas de comunicação. Não é um interesse direto do monopólio. E para a gente reverter essa situação, a gente precisa combater com muita força e certeza esse monopólio das comunicações e esse oligopólio, que é, por exemplo, o que está ausente nas diretrizes curriculares nacionais, porque eles conseguiram fazer um conselho de sumidades da pesquisa em comunicação, conseguiram fazer diretrizes curriculares nacionais que não citam a questão gravíssima do monopólio e do oligopólio dos meios de comunicação dentro do Brasil. Então, a gente está, claro, acompanhando a luta pela PEC do diploma, mas a gente acha que, assim como a ausência do diploma não aumentou a liberdade de expressão, que era o grande argumento do relator da ação, o ministro Gilmar Mendes, da mesma forma, a volta do diploma não vai garantir que nosso trabalho não seja precarizado. Bom, nós fechamos assim o 4º bloco e agora sim, neste 5º bloco, a pergunta virá da plateia. São 2 blocos com perguntas da plateia. Como o bloco anterior foi iniciado, a pergunta começou com a Chapa 2, a Chapa 1 abre, então, apresenta algum representante, Chapa 1, para vir aqui fazer a pergunta. Elise Vidigal, pode, por favor, vem aqui para o microfone, até para captar o áudio, para o pessoal que está em casa, jornalistas que estão acompanhando pela internet, ainda também no trabalho, no plantão. Mais pertinho aqui, por favor. Aí você tem tema livre também, aí você escolhe. Olha, atenção, quem da plateia tem liberdade de fazer pergunta para quem desejar. Obrigatoriamente, se a pessoa que fizer a pergunta seguinte será para a pessoa, né? Não foi perguntada.
Então nós temos a dinâmica. Faz a pergunta, escolhe quem vai responder. Aí teremos réplica e tréplica. E aí outra pessoa pergunta para o outro candidato e no mesmo momento réplica e tréplica. Por favor, por 1 minuto, Denise Vigirão. Eu queria fazer uma pergunta para a Helena. Nós tivemos muita dificuldade com diretores que não atuaram, não assumiram o compromisso efetivamente que tinha sido firmado com a categoria de ser dirigente do sindicato, né? Nessa nova chapa, nós contamos com 12 integrantes da atual diretoria e 22 novos integrantes, né? E a chapa 2, eu observei que tem 4 ex-diretores do Sinjor que não atuaram e também tem 2 colegas que já anunciaram que estão de malas prontas para viajar para São Paulo, para se mudar. Eu queria saber se essa mudança, se você acha que você vai conseguir fazer uma boa gestão. Obrigado pela sua participação. Ainda tinha alguns segundos, mas nós vamos então a resposta. 3 minutos para a chapa 2. Eu vou precisar de 3 minutos para responder isso, mas os 2 colegas que estão indo embora são suplentes, são pessoas muito importantes na nossa luta, na construção do nosso programa, do nosso debate político, e por isso eles tinham que estar, fazer parte dessa chapa, porque são lideranças da greve do Diário do Pará no passado, mas a gente sabe que eles vão embora, inclusive a gente está muito triste por isso, mas é por isso que eles assumiram apenas suplentes e não cargos de direção dentro do sindicato. Nós contamos, obviamente, com todos. Por outro lado, achamos que é uma categoria que tem pouco mais de 400 votantes, cada chapa com 34 candidatos. É um pouco exagerado, a gente acha que isso pode ser rediscutido dentro da categoria. E a confiança de que a gestão vai ser boa, ela não passa pelo número de pessoas que vão se dedicar mais ou menos, que vão se licenciar, que não vão se licenciar só apenas. Ela passa pela consistência da discussão política que a gente conseguiu construir. A nossa chapa é um feliz encontro de 3 ou 4 gerações, né, Guida Jucá? 4 gerações de jornalistas de luta que não se sentem representados pelo sindicato e que estão fazendo um intenso debate político nesses 3 meses, é uma longuíssima campanha eleitoral, e nós estivemos reunidos juntos, construindo propostas, fazendo um debate consistente mesmo de peso político. Trouxemos pessoas de fora, estamos curiosos, estamos aprendendo com os mais velhos da nossa chapa, com pessoas de fora, e eu acho que é isso que me dá muita segurança de que essa gestão vai ser muito boa, porque a gente tem disposição para a luta e porque a gente tem muito debate interno, democrático, sem centralismo. Assim, eu sou a candidata a presidente por uma exigência do estatuto, mas posso garantir que não mando em ninguém, não vou mandar em ninguém. A gente, inclusive, quer discutir esse estatuto, porque a gente acha que esse centralismo não é bom, não é bacana, personaliza, tira a força da categoria. E o bom da nossa chapa é isso, que é um coletivo mesmo, funciona como um coletivo, que é total confiança que vamos fazer uma excelente gestão. Por favor, vamos deixar, depois do debate, a gente fica livre para comemorar, para se reunir. Só para a gente ter o andamento, sem atrapalhar o andamento do debate, por gentileza. Nós vamos então à réplica, são 2 minutos para a réplica da chapa 1. Apesar de diversos diretores terem abandonado a gestão dos 2 mandatos da Sheila, nós conseguimos vários avanços para a categoria. Tivemos que dar prioridade, com certeza, aos acordos coletivos, né, que são processos longos e desgastantes. E também realizamos congresso em 2012. Infelizmente, houve pouquíssima participação do sindicato, quer dizer, dos jornalistas. Apesar do esforço do sindicato para realizar esse congresso, foram abordados temas em relação ao meio ambiente, palestrantes importantes, interessantes, e estava completamente vazio, praticamente vazio o auditório, infelizmente. Eu não sei onde estavam as pessoas que estão aqui dentro do sindicato agora, nesse congresso de 2012. Nós também fizemos ainda os cursos para jornalistas e entramos em parceria em algumas premiações de jornalismo. A outra questão também que é importante ressaltar é o seguinte: o sindicato conseguiu, mesmo com o abandono de vários diretores, realizar muitas ações.
E ele sentiu falta, obviamente, não só dos diretores de Goiânia, inclusive de toda essa turma que faz parte hoje da Chapa 2. A gente só viu essas pessoas surgirem na greve, a gente viu essas pessoas se manifestarem depois da greve, e antes disso, ninguém apareceu no sindicato. Ninguém aparecia nas assembleias, ninguém aparecia nas reuniões, ninguém aparecia em nenhuma convocação nossa. No máximo, iam para a festa no final do ano. Então, assim, essa ausência, e eu acho que é importante que exista a oposição, é importante para o engrandecimento, para o fortalecimento do sindicato enquanto instituição. No entanto, eu acho que a oposição ela se faz a cada dia. Ela cresce, obviamente, e combina com o período eleitoral. Mas eu acho que a oposição sindical sazonal, ela realmente se mostra muito oportunista dentro desse processo. Tempo esgotado, a gente fecha então com a tréplica. Tem a tréplica 1 minuto para Chapa 2. Que bom que não tem prazo para participar da luta sindical. Inclusive, o pessoal que está assistindo em casa, que não é sindicalizado, que está afastado, que não vota, não tem nenhum prazo para vocês voltarem para cá e começarem a lutar junto com a gente. As condições da luta política, elas são objetivas. Nós, claro, entendemos que há sempre um retrocesso, um descenso, isso acontece. A gente reconhece que realmente vocês ficaram sozinhas. Mas a gente não está na mesma chapa que vocês, porque a gente tem discordância política. Não é por oportunismo, é porque a gente tem discordância política e a gente vai continuar tendo e vai continuar aqui dentro. Em 2013, o Brasil inteiro mostrou para o mundo que está viva a luta política aqui dentro, que está viva a luta dos trabalhadores. Enfim, não me cabe fazer uma longa análise de conjuntura, mas eu queria dizer que é por isso que nós estamos aqui e que quem não está ainda, venha, porque não tem nenhum prazo para participar do Sindicato dos Jornalistas. Prazo esgotado, nós tivemos então nesse ciclo, a Anísio Vidigal fez a pergunta para a Helena. Agora, alguém, por favor, representante da Chapa 2, faz a pergunta, necessariamente agora para a Chapa 1. A sua pergunta, deixa eu preparar o cronômetro aqui, porque tem 1 minuto, o senhor Max Costa, para a pergunta. Boa noite a todas e todos. A pergunta para a Chapa 1 é acerca sobre a concepção sindical, né? A Sheila falou agora há pouco, né, confirmou inclusive que o Sinjó estava ausente na mobilização de vários sindicatos do país estavam na PEC do diploma. A segunda estava ausente também da reunião do Conselho de Representantes da PENAGE, numa concepção que parece personalista, de que um diretor, que como se não tivesse suplente, se a responsabilidade não fosse de toda a entidade, né? Mas se fala muito em união. E aí, suponhamos que a gente esteja numa mobilização da categoria, numa greve ou algo assim parecido, né? E a categoria se unifica exigindo maiores ganhos, enfim. Vocês avaliam, por exemplo, que as federações patronais, as entidades patronais, elas vão apoiar essas lutas ou elas vão defender os interesses capazes? Vamos então para a resposta, são 3 minutos para a resposta. Chapa 1, contando. Bem, infelizmente não posso responder pelas federações, eu posso responder pelo sindicato. Todas as manifestações feitas, realizadas pelo sindicato, independente de ser uma greve, ou somente uma paralisação, ou somente um braço cruzado dentro da redação, contou com o apoio de toda a categoria, que eu acho que é isso que vale. Acho também que quando a gente fala de apoio dessas federações, inclusive federações de patronagem, como vocês se referem aqui, eu volto a falar, é para tentar garantir um espaço, tentar garantir forma de qualificação do jornalista, parcerias para tentar melhorar o mercado de trabalho para o jornalista. É nesse sentido a parceria. A gente, mais uma vez, afirma aqui o compromisso com o jornalista e não com os patrões. Então a gente não vai baixar a cabeça para eles. Uma outra questão que eu acho que é importante ressaltar aqui em relação à PENAGE, que você falou, eu não disse que nós estamos ausentes na luta do diploma, você entendeu errado. Nós sempre participamos da luta do diploma. Nessa reunião, nessa última reunião, nós não fomos. E a representante do sindicato que estava lá, né, que não é a Priscila, que a Priscila não pôde ir, porque nós não conseguimos a liberação, nós não conseguimos participar por conta disso, porque a pessoa que estava lá não participou. Então, não é uma questão realmente isolada, não é personificada, não. O sindicato sempre lutou. Aliás, várias das lutas, inclusive, contou com o apoio da OAB daqui, que teve
no front, na luta pelo diploma lá. Nós fomos em vários gabinetes, né, de senadores lá, conversar com os nossos senadores, fizemos uma grande mobilização aqui. O Pará fazia parte da coordenação nacional dessa luta pelo diploma. Então, mais uma vez, eu acho que a ausência de vocês torne vocês ter acesso à informação e faz com que vocês, enfim, se percam um pouco nessas perguntas que vocês fazem para a gente. Uma outra coisa, eu acho, sim, Helena, acho que é fundamental que as pessoas que não fazem parte do sindicato voltem para o sindicato. E acho que a desculpa de dizer que a diretoria que está aqui, eu não concordo com a diretoria que está aqui, é por isso eu não estou no sindicato, para mim é completamente furada. A luta para o fortalecimento da categoria e para o fortalecimento da instituição, ela tem que ser dioturna, independente de quem esteja aqui, seja Sheila, Roberta, Helena, Felipe, enfim, quem quer que esteja aqui na frente. Todo mundo que se preocupa em fortalecer a categoria, se preocupa em fortalecer o seu sindicato, precisa estar aqui, independentemente de quem esteja aqui na frente. Inclusive, eu me preocupo, sabe? Se de repente vocês ganharem, se a gente vai poder ter esse acesso, se vai poder ter esse espaço aqui. Nós somos, já que vocês se declararam realmente oposição, nós vamos continuar, eu acho que nesse conflito, nessa briga, por tentar o consenso, mesmo que a gente tenha ideias diferentes. Mas uma coisa que eu acho que tem que ficar muito clara, em nenhum momento a gente inibiu ou proibiu os jornalistas de vir para cá para dentro. Muito pelo contrário. Nós já fizemos, inclusive, várias manifestações em que vocês não participaram. Tempo esgotado, nós vamos agora para a réplica. 2 minutos para a chapa 2, contando. Eu acho que é preciso esclarecer uma confusão que surgiu muito durante a campanha, que a mim particularmente me incomodou demais, até porque eu sou assessora de comunicação. É essa confusão do jornalista que trabalha como assessor de uma empresa patronal, de uma federação patronal, ou que trabalha para um patrão questionável do ponto de vista político, mas enfim, nós somos trabalhadores e estamos vendendo a nossa bolsa de trabalho, seja para quem for. Nós, jornalistas, somos assessores, sim, de empresas de mineração, de federações de agricultura que apoiam uma ditadura militar. Somos assessores, estamos ganhando nosso dinheiro, vendendo a nossa bolsa de trabalho. Isso não pode ser questionado ainda mais pelo sindicato que representa os jornalistas. O que pode e deve ser questionado, e que eu acho, inclusive, inadmissível, é o sindicato de trabalhadores se aliar explicitamente com patrões, com federações patronais que defendem os interesses dos patrões, claro, porque são a classe dele, mas 2, que são associados e diretamente dependentes dessa mídia monopolizada que nós temos aqui no Brasil e no Pará, com um especial, que é um problema especial, haja vista a maneira como o agronegócio é retratado nos jornais do Pará, haja vista o número de mortes, ameaças, assassinatos, expulsões, despejos que acontecem no campo. É inadmissível, é totalmente admissível um jornalista trabalhando para quem quer que seja. É inadmissível um sindicato de trabalhadores aliado com a federação patronal desse tipo. Ainda mais por quê? O que a gente ganha nessa relação? Brinde para a festa? Apoio para a luta, com certeza a gente nunca vai ter. É isso que a gente gostaria de deixar claro. E isso é uma diferença de concepção fundamental. A gente acha que o nosso sindicato, os jornalistas, tem que estar do lado dos movimentos sociais e não de entidades patronais por brinde nenhum do mundo. Vamos para a tréplica, 1 minuto para a chapa 1. A tréplica. Bom, mais uma vez, a palavra aliada é inadequada, viu, Helena? Nós não somos aliados de sindicatos patronais e de federações. Quando é necessário, a gente faz parceria. Acho muito antiquado essa maneira de se fazer sindicalismo, achando que a gente não pode ser parceiro. Volto a afirmar, a gente tem condições sim de fazer parceria sem vender a alma. E é isso que essa diretoria faz. E ela nunca vendeu a alma, se for para garantir um brinde, a gente obviamente faz a parceria, mas a gente tem outros objetivos. Nós temos grandes premiações, valorizando o trabalho do jornalista, reforçando e premiando o jornalista dentro da produção de trabalho dele, em parceria com essas empresas. E isso não é demérito nenhum. Acho que a luta com os movimentos sindicais, né, que nós temos, inclusive, com outras organizações, são importantíssimas e nós temos interesse, inclusive, em fortalecê-las. Tempo esgotado. Nós vamos para o 6º bloco, só para informar, muitos ainda olhando o relógio, porque também começam cedo. Nós temos
7 minutos, 14 mais 10, 24 minutos dentro da programação do tempo para as duas chapas. Tudo bem? Seguimos então, sexto e sétimo bloco, ok? Então, a chapa 2 apresenta alguém da plateia para começar agora esse sexto bloco, né? E aí é o momento contrário agora, que a chapa 1 começou o outro. Então, chapa 2, seu nome? Rose Gomes. A Rose Gomes. Faz a pergunta, você identifica para quem é a pergunta e tem 1 minuto, Rose, para desenvolver a sua pergunta. Vou perguntar para a Roberta. O que aconteceu com os 4 dirigentes sindicais que estão na RBA de respeitar a decisão da Assembleia de greve e furaram a greve, além de furar a greve, parece também que entregaram os colegas que grevavam na RBA? Nós, então, teremos a resposta em 3 minutos, o tempo previsto, contando. Nós recebemos aqui um abaixo-assinado, né, na ocasião da greve, o abaixo-assinado pedindo o afastamento desses diretores. No entanto, os interessados também fizeram uma ação, vieram advogados aqui, e eles exigindo a lista de quem tinha feito esse abaixo-assinado. E naquele momento nós tivemos que priorizar, nós não queríamos prejudicar, porque a gente já sofreu aqui no sindicato ameaças assim que vão para a pessoa, não para a entidade apenas. Então a preocupação naquele momento foi proteger quem tinha assinado a lista, né, pedindo afastamento. E como a gente também já viu que estava chegando já o fim da gestão, a gente não quis dar, isso não quer dizer que a comissão não esteja ainda avaliando essa situação, inclusive em conjunto com a assessoria jurídica. Mas a gente, naquele momento, não priorizou outras coisas, como as ações em relação à questão dos demitidos, outros prejuízos. A gente preferiu não arriscar e gerar prejuízos individuais para quem tinha assinado a lista. 1h40. Pode complementar? Bom, é o seguinte, como a Roberta falou, nós temos realmente prioridade naquele momento para continuar a luta e ignorar aqueles diretores que traíram a categoria, porque para mim eles foram traidores da categoria. Traíram quem estava na linha de frente, como os meninos do Diário do Pará estavam, traíram a diretoria. Aliás, essa não é a primeira vez que nós somos traídos. Vários outros diretores já abandonaram a gestão, já deixaram a gente na mão, vários outros diretores já viraram as costas para a diretoria, vários, né? E a gente podia citar aqui, inclusive nomes, mas inclusive eu acho que até em respeito a gente não fala o nome do colega aqui. Mas eu acho assim, que é importante vocês terem a consciência de que a diretoria do sindicato não pode ser punida por conta de ausência de alguns diretores, que isso existe, né? Eu acho que vai continuar existindo, inclusive, e a gente vai ser penalizado, vocês vão ser penalizados com a saída de alguns colegas, talvez nós sejamos penalizados com a saída de alguns colegas, mas eu acho que o grupo que fica não pode responder pelo grupo que traiu, pelo grupo que se ausentou, pelo grupo que foi omisso. Infelizmente, esses colegas foram omissos e a diretoria não pode carregar esse peso, sabe? Nós realmente preferimos, naquele momento, priorizar a galera que pediu a cabeça deles. Está rolando ainda na assessoria jurídica isso, e eu espero que venha uma resposta realmente, né, para esses diretores que se ausentaram. Mas eu acho que esse momento agora, e a gente decidiu isso, ignorar completamente quem já havia nos ignorado, como aconteceu em outras vezes. Muito bem, tempo esgotado. Nós vamos para a réplica da chapa 2. 2 minutos é o tempo para esta réplica. O Estatuto do Sindicato prevê que os diretores e jornalistas que descumpram o Estatuto e que descumpram resoluções das Assembleias sejam submetidos ao Conselho de Ética. Então a gente acha que vocês pecaram, no mínimo, pela omissão, porque houve uma reivindicação da base dos jornalistas, não foram os jornalistas do Diário do Pará que assinaram, foram jornalistas da TV Record, Jornal Liberal, TV Liberal, de vários veículos, que assinaram sabendo que esses representantes sindicais estavam, na verdade, do lado dos patrões, na verdade, se enfrentando com a gente na greve, denunciando quem eram as principais lideranças, até mesmo filmando grevistas. Então, a gente acha que faltou de vocês, que
queremos sim dar a responsabilidade, porque a responsabilidade era de vocês, de ter assumido, de ter colocado os 4 diretores na comissão de ética. Por isso, nós também temos uma proposta que no próximo congresso da entidade é alterar o estatuto para tornar o Conselho de Ética independente da gestão, para que ele possa ter independência, de fato, para analisar os casos que diz respeito a diretores da entidade. Como é na FENAGEM, que a eleição para o Conselho de Ética é separada da eleição para a diretoria, justamente para o Conselho de Ética poder, inclusive, se manifestar sobre atos da diretoria e comportamentos dos diretores. Conselho de Ética que funciona claudicantemente, mas ultimamente fez uma nota, por exemplo, de repúdio às posições da jornalista Raquel Sherazade, que defendeu publicamente o linchamento. Então, a gente acha que essa independência do Conselho de Ética numa direção sindical, ela é fundamental para que não aconteça essa questão. Só ainda nesse ponto quero dizer que se a gente perder, a gente vai continuar aqui, porque a gente é oposição para ficar, e a gente espera que vocês estejam aqui, porque a oposição é que faz as coisas andarem, precisa disso. Esse embate político ele é ótimo para a categoria, ele não representa a desunião. Nós vamos então para a tréplica, 1 minuto para a chapa 1, para a tréplica fechar esse ciclo. Essa proposta de vocês de separar a comissão de ética, eu acho muito interessante, e ela poderia até, inclusive, já estar nesse novo estatuto, todo mundo que tivesse participado do Congresso de 2012, quando foi feito a aprovação do novo estatuto. Mas isso não quer dizer que é permanente, claro, vocês podem mudar, o estatuto é uma coisa, tanto que o regimento eleitoral que nós aprovamos aqui, depois nós fomos ler que tinha muitas falhas. Então, quanto mais pessoas participarem desses momentos do sindicato, dos congressos, mais avanços nós vamos ter para a categoria. Se nós perdermos, eu estou à disposição para esclarecer principalmente o funcionamento em relação à tesouraria, a parte administrativa do sindicato que as pessoas quase não falam, mas é muito difícil manter essa casa funcionando. Tem energia elétrica, tem o salário dos funcionários, tem FGTS, tem INSS, mas só um aviso, está tudo em dia, viu? Esgotado. Fechamos assim esse ciclo. Vamos então para a última participação da plateia e na sequência só as considerações finais. A chapa 1 apresenta agora então algum representante para fazer a pergunta. Seu nome? Cristina Raine, que vai fazer então a pergunta necessariamente para a chapa 2. E você tem 1 minuto então contando. Boa noite. Boa noite, minhas reverências da chapa 1 e a chapa 2, a todos os colegas de ambas as chapas. Para Helena, a chapa 2 tem feito uma campanha, de uma certa forma, um discurso um tanto quanto agressivo. E aí, no dia de hoje, a sua trajetória realmente se pauta na defesa de posições bem radicais. Em 2012, você defendeu o voto nulo nas eleições municipais. E mais recentemente, durante as manifestações de Belém, postou uma frase que diz o seguinte, referindo aos seus companheiros, estão ouvindo? Referindo aos seus companheiros em conflito com a polícia. Mete o pau. Você acredita que uma política assim pode trazer ganhos para os sindicatos, uma política mais agressiva? E que essa postura política é condizente com momentos históricos, com a representação da representatividade da nossa categoria, junto aos movimentos sociais? Vamos à resposta, 3 minutos para a chapa 2. Tem o discurso da direita esse, né? Madeireiros, vândalos, perigosos. O Jair Barbalho falou exatamente as mesmas palavras contra os grevistas do Diário, que eram madeireiros, vândalos. E para nós é muito chocante ver pessoas que estão dentro de um sindicato, que em tese é uma instância de luta dos trabalhadores, questionando a disposição de luta das pessoas que estão aqui. Nós temos muito orgulho de ser combativos, todos nós temos uma longa história de militância política e social. Eu já acompanhei muito de perto o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, me orgulho demais disso. Eu trabalhei junto com a Comissão Pastoral da Terra e eu sei que o desrespeito e a violação dos direitos humanos nesse Estado e nesse país são graves o suficiente para exigir a nossa postura firme
que você chama de radical, eu chamo de firme. E tem uma coisa que é uma distorção completa dos valores da sociedade democrática, é chamar de vândalos e baderneiros e radicais quem luta contra esse estado de coisas. Alguém disse, eu concordo muito com essa frase, no Brasil, revolucionário seria cumprir a lei. O que nós estamos falando é da Constituição brasileira, das leis estabelecidas nesse país, que prevêem o fim da concentração fundiária, sim, que prevêem o fim da concentração da propriedade dos meios, dos veículos de comunicação, que prevêem o direito à greve, pelo qual as pessoas não podem ser demitidas de seus empregos por terem feito greve. Então, se isso é considerado radical, eu sou radicalmente a favor do cumprimento da Constituição brasileira, de todos os seus artigos, não só do artigo do direito à propriedade, que é o único que é lembrado. É fato concreto que as populações indígenas, as populações das periferias das grandes cidades, as populações camponesas, as populações quilombolas, têm grandes motivos para se revoltar no Brasil. Eu compreendo perfeitamente esses motivos e vou estar sempre do lado dessas populações, assim como dos trabalhadores da minha categoria, que não devem nada para os patrões, eles não têm que agradecer nada, eles têm que lutar, porque estão sendo massacrados em seus direitos e são os patrões que estão descumprindo a lei. A polícia militar, que bateu 79% das agressões contra jornalistas nas manifestações de 2013 para cá, foram cometidas por forças de segurança, a maioria polícia militar, incluindo guarda municipal, seguranças privadas. Isso não pode acontecer. Isso sim é uma violação radical dos direitos humanos do que a Constituição brasileira prega. A Constituição brasileira de 1988, para quem não conhece, é conhecida como a Constituição Cidadã. E ela nunca foi respeitada nesse país. Então eu sou radical pelo cumprimento da lei. O império da lei é de chegar ao coração do Pará. Vamos seguir com o debate para 2 minutos de réplica agora. Para Chaval, 2 minutos contando. Nós não somos contra a luta, nós somos contra a violência utilizada nessa luta. Pode ser uma violência física, uma violência verbal. Nós, em nenhum momento aqui, né, nós chamamos nenhum de vocês de baderneiros, nem de vândalos, em nenhum momento. Eu, inclusive, lamento, você narrou aí várias participações suas em várias lutas. Só lamento que você não tenha dedicado toda essa sua força para a luta do jornalista há muito mais tempo, inclusive. Eu queria que você estivesse do nosso lado, lutado por vários modelos que nós lutamos, inclusive. Eu acho penoso e acho desrespeitoso a forma com que a Chapa 2 vem se portando, obviamente, de fazer uma campanha extremamente agressiva e desrespeitosa. Mas eu acho mais agressivo ainda os colegas jornalistas participarem, inclusive, da Chapa de vocês, participarem de manifestações, e no momento em que jornalistas estão lá executando o seu trabalho, tentando exercer livremente sua profissão, eles em nenhum momento serem, protegidos pelos colegas que estão lá se manifestando. Eu fico preocupada de numa manifestação dessa, os representantes da Chapa 2 que estiverem lá, se vão se manifestar em favor dos jornalistas que estão lá trabalhando, ou se vão se manifestar só para os manifestantes que, estão lá. Eu respeito a sua luta, acho que é importante o discurso que você tem, mas acho que o direito que as pessoas têm de se manifestarem dentro das ruas contra a Copa, pelo aumento da passagem, enfim, várias outras manifestações, tem o jornalista de exercer livremente a sua profissão. Eles não podem ser penalizados pela linha editorial, que inclusive vem sendo combatida por esse sindicato de forma veemente, dentro da Record, dentro do Diário, dentro do Liberal. E vocês, mais uma vez, desconhecem a história dessa gestão, porque vocês estavam ausentes em muitos fatos ocorridos e defendidos por ela. E a gente fecha então com a tréplica para Chapa 2. O tempo é de 1 minuto para a tréplica e vamos na sequência com o nosso encerramento, considerações finais. 1 minuto, candidato. Eu sei que a gente é treinado desde criança, vendo muitos filmes de Hollywood, a pensar as coisas em termos binários, de bem e mal, branco e preto, alto e baixo. Só que como jornalistas, a gente tem que a obrigação de saber que o que está acontecendo no Brasil, as lutas políticas que estão acontecendo no Brasil, elas são fenômenos sociais, elas têm complexidade. Então, fazer essa oposição
oposição, eu acho um absurdo agredir jornalista em manifestação. Fazer essa oposição entre manifestante e jornalista só serve para os jornalistas serem mais agredidos. O sindicato tem, inclusive, responsabilidade nisso, porque está perto das entidades patronais e longe dos movimentos sociais. Se o sindicato estivesse dialogando com os movimentos sociais, com certeza a gente tinha reduzido essa situação e tinha mostrado para as pessoas que estão nas manifestações que jornalista é trabalhador e não patrão. Isso é um papel que o sindicato tem que fazer e que é parte principal da nossa prioridade para assumir essa gestão. Tempo esgotado, nós fechamos assim o 6º bloco. Vamos ao último bloco deste debate, uma colaboração para que você que acompanha aqui presencialmente ou pela internet possa decidir o seu voto e no dia 11 fazer a sua escolha. Vamos então, seguindo a chapa 2 agora, neste último bloco, terá 5 minutos, seguindo pela ordem, 5 minutos para as suas considerações finais. Atenção, então, você que está presente aqui, você que está acompanhando pela internet, o tempo é de 5 minutos, que é critério de cada chapa usar todo esse tempo ou não. 5 minutos, então, para a chapa 2 e as suas considerações finais. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos os jornalistas que participaram, que estiveram vendo esse debate pela internet. Eu acho que é de fundamental importância que a categoria discuta, que a categoria faça esse tipo de debate. Seria maravilhoso que a gente tivesse esse tipo de mobilização durante vários períodos, né? Não só em período de eleição, e principalmente não só agora, depois de 9 anos, sem ter de fato uma oposição. Então, acho que é ruim o discurso colocado pela chapa 1 de que as pessoas que estão agora são oportunistas, porque não apareceram, não fizeram nada. As pessoas que estão aqui na chapa 1, muitas delas fizeram muitas, da chapa 2, muitas fizeram muitas mobilizações, estiveram presentes em várias lutas, inclusive dentro da nossa própria categoria, né? Porque a luta do Diário do Pará, como a Sheila falou, eu vi as pessoas aparecerem lá em 2013. É mentira, porque a gente começou o processo em 2012, a gente fez uma base assinada, que a gente garantiu um aumento do nosso salário de 870 para R$1.000, foi uma proposta que veio lá de dentro para cá, mesmo tendo lá dentro 4 diretores sindicais dessa gestão que eram ativos, né, segundo a proposta que vocês têm colocado. Então, não começou aí. A nossa luta, a nossa mobilização, ela vem sendo construída há muito tempo. Tem várias novas gerações, várias pessoas querendo aprender a fazer sindicalismo também, aprendendo com as lutas, com as mobilizações, com o enfrentamento com os patrões. Para a gente, isso a gente não abre mão. Nós não vamos fazer parceria com a patronal, nós vamos fazer parceria com os jornalistas, nós vamos fazer parceria com os movimentos sociais, porque quando a gente fez a greve lá no Diário do Pará, o que foi fundamental para a gente foi o apoio das categorias que vieram para lá, né? Os bancários, os Correios em luta, o Sindicato de Servidores Públicos Federais, o Sindicato dos Professores. Não foi apoio da FAEPA, não foi apoio da FIEPA, não foi apoio do Fim Mineral. Não foi isso que garantiu que a gente tivesse uma mobilização vitoriosa naquele momento. Então, para a gente, fundamental é isso, e acho que isso que é a divisão de águas dessa eleição. A divisão de águas é de uma chapa que propõe estar ao lado da categoria totalmente independente da patronal. Para a gente esse é o discurso central, é o que está colocado como central, como causa pétrea do nosso programa. E para concluir, a gente vai implementar como central também a luta pelo piso salarial estadual unificado, unificando as campanhas salariais. Para falar para a Sheila, tem uma lei complementar, que é a Lei 103 de 2000, que institui que os pisos salariais estaduais possam ser implementados, que é uma responsabilidade do Executivo Estadual propor para a LEPA. Então, acho que vocês desconhecem também, e a gente não queria ver esse projeto de fato que vocês fizeram, porque a categoria não debateu, não houve nenhuma discussão, e vocês disseram agora em época de eleição que iam apresentar um projeto sem debate nenhum com a categoria. Então, a gente quer participar, quer ser ouvido, e isso para a gente é fundamental nessa eleição. Muito ruim esse discurso que diz que união é ausência de embate político, a gente discorda frontalmente disso. É bom ter gente nova aqui, é bom ter gente, como a Chapa 1 diz, inexperiente, é bom ter gente
radical, que vai à raiz dos problemas. É bom ter gente que não tem medo de se manifestar, que não tem medo da luta popular, que não tem medo da mobilização social, que não demoniza e não criminaliza os movimentos sociais. É esse o sentido da existência da Chapa 2. A gente tem um sindicato com mais de 1000 filiados. Pela lista de aptos da eleição, tem um pouco mais de 400 pessoas adimplentes para votar. O que causa esse afastamento? É porque as pessoas são todas oportunistas ou todas não estão nem aí para a luta da categoria? Todos nós estamos aí sim para a luta dos trabalhadores e não encontramos condições de participação nesse sindicato, até por causa desse discurso que afasta, que questiona a participação, que joga nas costas da categoria a responsabilidade pela situação a que nós chegamos. Como nós chegamos numa situação com jornalistas no Diário do Pará e no Diário Online ganhando R$800, é menos do que os garis ganhavam no Rio de Janeiro quando entraram em greve no começo do ano. Eu acho os garis uma categoria fundamental, estive do lado deles no Facebook também, apoiando fortemente a greve deles, apoiaria de novo, mas eu queria deixar claro que essa situação não é porque a categoria é ruim, não. É porque a categoria precisa ser mobilizada e precisa ser encarada como disposta à luta, como já provou ano passado na greve do Diário. Vamos agora, por favor, colegas, para as considerações finais da Chapa 1, os mesmos 5 minutos. Agradecer ao Cleito por ter iniciado esse debate, agradecer a presença de todos aqui, de quem nos acompanhou pela internet. Eu reafirmo aqui o compromisso com a categoria, apesar da experiência administrativa do sindicato, não ter essa experiência assim, de estar à frente, brigando, porque, como eu falei, a minha experiência maior dentro do sindicato é administrativa, né, como tesoureira, vice-presidente, secretária-geral, mas eu estou à disposição da categoria, vou ficar, se nós vencermos, vou ficar mais disponível para cá. Fazendo as decisões aqui no sindicato, eu sempre estive bem presente, até mais do que alguns outros diretores que poderiam estar, mas venho quase mais de uma vez por semana aqui, e a gente vê poucas pessoas virem aqui, vem alguém saber de carteira da Senage, vem, pagam às vezes R$300 pela carteira da Senage, mas não se sindicalizam. Então, a questão dos sindicalizados é bem preocupante. Se nós tivéssemos o número de sindicalizados que nós temos na lista adimplentes, nós não iríamos precisar fazer parcerias com sindicatos patronais para realizar eventos, por exemplo, ou premiações. Mas na questão das mobilizações, as nossas parcerias foram com os sindicatos de trabalhadores. Aqui nós temos assessores jornalistas que trabalham com esses sindicatos, tem uma facilidade também de diálogo. Nosso diálogo também com movimentos sociais existe. No ano passado, nas mobilizações de junho e julho, a Priscila Amaral esteve presente no local lá do acampamento, explicou por que, junto com o Vitor Furtado, que hoje está na nossa chapa, explicou qual é o papel do jornalista, papel social do jornalista, e que não deveríamos ser agredidos. Então, o nosso sindicato não é um sindicato que depende de patronal, não. Vocês estão enganados com isso. A gente defende muito a categoria dos jornalistas. É como a Sheila falou, às vezes as pessoas não têm noção do que ocorre aqui no sindicato por estarem ausentes. Mas todo mundo é bem-vindo aqui. Quanto mais pessoas estiverem aqui colaborando com o nosso trabalho, mesmo não participando da diretoria, nós, como eleitos, a gente precisa, com certeza, das ideias de vocês, do trabalho de vocês para fortalecer isso. Porque a gente se completa, digamos assim. Pode ser que uma parte da categoria ou de quem está aqui presente pense de um jeito. Essa troca de ideias, essa forma de pensar diferente é importante para o avanço das negociações, dos avanços das conquistas da nossa categoria. Obrigada pela presença de todos. Acho que foi enriquecedor esse nosso debate. Acho que é importante para mostrar as propostas, sobretudo. Nós realmente temos e contamos, sempre contamos e continuamos contando com o apoio
de sindicatos, inclusive de trabalhadores. Aliás, os sindicatos dos trabalhadores que estiveram na greve, apoiando a greve dos jornalistas do Diário do Pará, que contaram com o apoio de jornalistas de outras emissoras, estão hoje apoiando essa chapa, porque reconhecem na chapa 1 um sindicato combativo, um sindicato que realmente respeita o trabalhador e que não fecha os olhos, não cobre a cara para defender aquele jornalista que está dentro da redação sofrendo, sendo mutilado, sendo agredido pelos patrões. Esse sindicato, essa chapa agora está sendo apoiada por vários, se não a grande maioria dos sindicatos que participaram da greve do Diário, apoiando a greve do Diário do Pará. Nós, como a Roberta falou, eu volto a frisar, nós reunimos sim, vocês não sabem, né, mas nós reunimos com o pessoal que estava participando das manifestações, com os movimentos que aconteceram no meio do ano passado, negociamos com eles e falamos para eles a importância do papel da imprensa ali dentro, naquele momento, dentro daqueles acontecimentos. Esse foi o papel do sindicato, e vocês mais uma vez vão acompanhar. Nós estamos sim abertos ao diálogo com todas as empresas, nós estamos sim abertos ao diálogo com vários sindicatos, nós estamos sim abertos ao diálogo com os jornalistas. É importante a participação dos jornalistas aqui. E em nenhum momento nós levantamos a questão da inexperiência. Acho que nossa chapa tem uma vantagem de unir a experiência de quem já luta há muito tempo pelos jornalistas, que agrega essa experiência com a jovialidade, a disposição e a força de vontade e a garra dos jornalistas que vêm para cá para somar. A galera da imagem que está aqui, tentando fortalecer a sua imagem dentro do sindicato. Então, mais uma vez, obrigada. Essa chapa quer continuar respeitando todos os jornalistas, porque é a forma que a gente se vê e é a forma que a gente quer tratar os outros. Senhoras e senhores, só para fechar, nós chegamos ao fim deste importante evento, a classe jornalística do Pará. Nós agradecemos a presença das duas chapas e de todas as pessoas que estiveram aqui ou que acompanharam pela internet. A eleição está marcada para o dia 11 de junho. Tem uma proposta de antecipar Dia dos Namorados e a véspera da Copa, mas vamos votar de 8 da manhã às 5 da tarde, com urnas disponíveis, atenção, na sede do sindicato, das sedes dos jornais diários, perdão, de 8 às 20, me corrige aqui, de 8 às 8 da noite, portanto, com urnas disponíveis aqui na sede do sindicato, na sede dos jornais Diário do Pará e O Liberal, além de uma urna volante que percorrerá locais de trabalho com maior concentração de eleitores. Desejamos a todos uma boa eleição. E eu gostaria aqui, só para finalizar, é importante esse debate, é fundamental, né? Mas não somos adversários, são adversários, não são inimigos. Então, de fechar aqui com uma foto desse momento que é importante. Vamos fazer uma foto aqui, que o sindicato faça outros debates em outras sugestões, né, que não seja o primeiro debate do sindicato, que apenas um momento é uma colaboração dentro de uma campanha que é mais longa, que é mais ampla. Então, obrigado pela presença, boa noite, boa noite, todo dia.